Boa noite, meus amigos. Deixa eu baixar o volume aqui. Boa noite, pessoal. Com muita tristeza que eu venho fazer essa live hoje. Acabei recebendo um vídeo sem muito sentido e gostaria de mostrar um pouquinho, falar um pouco do Coronel Carvalho. Ele vai estar ao vivo com a gente aqui, então quem está chegando, daqui a pouquinho ele estará ao vivo e vai poder falar o que realmente é de conhecimento dele. Então, gente, para quem não conhece o Coronel Carvalho, eu posso falar, eu tive a oportunidade de acompanhar a carreira dele na rota, um pouco no COI à distância, um pouco no 43, um pouco em Guarulhos, um pouco como coordenador operacional. E hoje fui surpreendido de manhã com um vídeo assim, que não faz muito sentido e vocês vão entender. Tá? O vídeo que eu acabei recebendo, quero que vocês acompanhem comigo, foi desse cidadão, não conheço, mas vou dividir aqui com vocês na tela. Eu quero mostrar a foto do coronel aqui que ganhou 300 mil reais aí num trâmite que teve na Baixada Santista, na Operação Verão, onde foi desviado 3,5 milhões pago por uma colônia aí. E o coronel é esse daqui, ó. Esse daqui é o coronel. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Esse coronel aqui, pegou 300 mil reais aí nessa parada aí. A denúncia veio do próprio subordinado dele aí, ó. Pegou 300 reais aí, ó. Vocês falam que nós não denuncia, que nós é parcial, e pra nós é imparcial, irmão. Cometeu cagada aqui, nós pá. Segundo a denúncia de fontes confiáveis, esse que o colete não cabe porque a fora. Esse cidadão aqui, coronel da PM, comeu 300 mil reais num esquema aonde foi cobrado 3,5 milhões de reais aí por apenas 2 meses na colônia, na Operação Verão. Aí esse cidadão aqui, mais conhecido como Coronel Peppa Pig, foi lá e pegou os 300 mil. Aí, Coronel Peppa, cadê a grana da parada aí? Vai na direção, vai mentir? Aí, Corregedoria da PM, vamos dar atenção, filho. Vamos dar atenção, vai pras cabeças agora. Vou mostrar de novo aí, ó. Esse cidadão aqui, ó. Entendeu? E vocês, coronéis da Baixada Santista, se vocês não dão atenção no ataque que teve aí no segundo aí, nós vai denunciar vocês com força. Entendeu? Pode falar o que quiser, eu sei que vai derrubar o vídeo, mas aqui já tem 3, 4 canal aí já engatilhado pra me instalar de novo. Já tem meus canal de corte, então pode ficar tranquilo, filho. Quem tiver o vídeo aí já salva o vídeo, já corta, já republica, porque os caras vão derrubar o vídeo. Nós tá denunciando o coronel da PM, irmão. E com fonte dentro da parada, entendeu? Entendeu? Gente de dentro, não é fazendo a denúncia pra nós, não. Nós denuncia mesmo. E a denúncia é que esse cara aqui pegou 300 mil, vou ler de novo. Vou ler de novo pra ficar bem explicadinho pra vocês, ó. Os coronéis, a maioria são vendidos, se aposentam na PM com salário de 30 mil e depois assumem algum cargo como chefe da GCM, cargo em prefeitura, não existe honra. Na última Operação Verão, uma companhia Verão, que os PM ficam em colônia, o contrato ficou 3,5 milhões de reais nesses 2 meses de Operação Verão. O tenente que fez a vistoria levou 50 mil. Tenente coronel, você pagou pouco pro tenente, 50 mil só? Se liga, hein, coronel. O tenente levou 50 mil. O coronel Carvalho, 03 da PM, levou 300 mil reais nesse esquema. Bom, gente, é muito triste, porque as informações não batem. Vocês sabem como funciona essa parte de Operação Verão, as parcerias que a Polícia Militar faz com as prefeituras? Então, eu vou trazer em miúdos para vocês. Depois eu vou deixar até o próprio Coronel Carvalho, que vai estar com a gente aqui ao vivo, mostrando como funciona, É importante lembrar, gente, que o coordenador operacional PM, ele não tem acesso a licitações. Isso é importante deixar lembrado. Ele não tem como fazer nenhum tipo de tratativa com as prefeituras. Normalmente são os comandantes dos batalhões respectivos que conversam com os prefeitos. Então o coordenador operacional, ele é incumbido de fazer a coordenação do trabalho e não as tratativas de alojamento, hospedagens, como vocês vão ver agora.
pessoal falou, pô, mas quem que é o Coronel Carvalho? Então vou mostrar um pouquinho de quem é o Coronel Carvalho. Tive a oportunidade, como eu disse, por muitos e muitos anos, sair embarcado na equipe dele, ainda quando capitão de rota. Posso dizer que foi um dos poucos, ou quase o único, que saiu embarcado. Esses vídeos que vocês assistem na internet, 99% foram gravados por mim, acompanhando. Então eu posso dizer quem é o Capitão Carvalho, né? É uma pessoa linha dura, né? É um comandante linha dura, bandido tratado como bandido, cidadão de bem como cidadão de bem. E aí a gente mostra um pouquinho do trabalho, né? Eu embarcado na equipe dele. Vou mostrar também algumas abordagens, conhecido como linha dura, porque é assim que tem que ser, gente. Não dá para ficar alisando o criminoso. Então, sempre foi um exemplo de oficial de rota. Então, eu tenho muitos amigos que são oficiais que trabalharam na rota, mas o Coronel Carvalho ele se destaca entre eles pela liberdade que me deu quando ali estive acompanhando as viaturas e pela forma e o exemplo que ele era para sua tropa. Que ele era, não, que ele é, porque é linha de frente. Olha só ele conversando com um criminoso. Olha o exemplo, gente. Tá com medo da rota? Lógico, senhor. Você não vai ver nada, ninguém vai arrebentar você não, meu. Pode puxar, senhor. Vamos dar um rolê, firmeza? Por que, senhor? Dá um rolê, senhor. Não sei qual é que é a sua, Pode cara. puxar, senhor. E aí? Tava você e quem na cena? É mais 3, senhor. 100 mais 3, que calibre que vocês estavam? 38, senhor. 38 só? Mas todo mundo paga pau, meu? Todo mundo preso, senhor. Você vê que eu até parei com essa vida, isso que não era pra mim não, senhor. Tô trabalhando Eu tô registrado. vendo, pô, sexta-feira, 23 Acabei de horas. chegar, senhor. Você Trabalho vem das embora. 2 Onde às você mora? 10. Na Vergueira, senhor. Então, o que eu tô fazendo aqui? Você Acabei pode de ficar? chegar. Você não tá respondendo em liberdade? Você não tem que estar recolhido até as 10 horas? Porque você vai perder o benefício. Vai perder a liberdade hoje, bacana. Pelo amor de Deus, senhor. Pelo amor de Por Deus. favor, trabalhando registrado, senhor. Quando você roubou, você ouviu quando ele falou, pelo amor de Deus, sou pai de família, não me rouba, ladrão. Você falou pra ele? Você falou pra ele? Não, né? Olha pra mim, caralho. Você falou isso pra ele, olhando nos olhos dele? Senhor. Não vou levar seu carro, você é trabalhador. Você falou isso pra ele? Não, então eu também não vou falar isso pra você, nem você vai falar pra mim. Não vou ficar com pena de você. Nem Deus vai ficar com pena de você. Sabe por quê? Porque você não fez isso pro outro cara, não foi? Com firmeza. Tá bom? Você acabou de perder o benefício. Tá bom? E eu tô te comunicando agora isso aí. Você vai ser conduzido ao distrito policial. Tá certo? Para que seja registrado o BO e que você perca o Por favor, benefício. senhor. Firmeza? Rota assim. Por Tá bom? favor, senhor. Encosta ali. Aí, pessoal, vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco do Coronel Carvalho, tá? Um oficial muito respeitado pela sua tropa. Não estou aqui na condição de falar, você fica babando ovo, você é puxa-saco. Não, gente, poucos oficiais, né? Poucos oficiais me deram a oportunidade de acompanhar o trabalho que foi feito na rota. E entre eles, o Coronel Carvalho é o que se destaca. Então, eu posso falar da sua índole, do seu caráter. É uma acusação completamente infundada, não tem sentido. Só para que vocês entendam, sabe como é formada uma parceria com a prefeitura? Eu digo isso porque o coordenador operacional ele não tem acesso às tratativas de alojamento, alimentação. Está aqui, ó, disponível no site. Tá aí, ó. Praia Grande recebe mais de 530 policiais militares para a Operação Verão. Ações contam ainda com o apoio da Guarda Civil Municipal. Porque a denúncia desse vídeo diz que foi na Praia Grande, então, numa colônia. Então vamos lá, tá aí, ó. O reforço contará com policiais, policiais militares, rodoviários. Pela primeira vez na Praia Grande, 70 alunos oficiais e 3 oficiais da Academia do Barro Branco. Então tá aí, ó. Os mais de 530 policiais militares que reforçarão a segurança da Praia Grande na Operação Verão de 2023 e 2024. Chegaram na cidade nessa segunda-feira, eles foram recepcionados em colônias de férias no bairro Oceã, onde receberam várias orientações sobre a cidade e o tipo de trabalho que será nesse período. Então lá, a Operação Verão ocorre anualmente graças a um convênio da Prefeitura que arca com as despesas de hospedagem, alimentação aos policiais lotados em outras cidades do estado. Ou seja, o coordenador operacional PM, gente, ele não tem nada a ver com as tratativas financeiras, sim as tratativas operacionais.
ou seja, as determinações do coordenador operacional PM talvez estejam sendo confundidas com a coordenador do batalhão. Para quem não sabe, um batalhão, por exemplo, vamos pegar a parte aí do litoral. O batalhão tem o tenente-coronel que comanda, do tenente-coronel ele tem o seu major, que é o subcomando, e ele tem o outro major, que é o coordenador operacional. Então talvez isso tenha feito aí alguma confusão, de confundir o coordenador operacional PM com o coordenador do batalhão. Então, gente, para que vocês saibam aí o que realmente aconteceu, então eu estou recebendo aqui Coronel Carvalho. Carvalho, uma boa noite, a gente está ao vivo aqui, então queria primeiramente parabenizar pelo trabalho que você fez na rota, nos outros batalhões e hoje como coronel. Então, para mim, é uma honra aí ter a sua amizade e os aprendizados, né? Porque, como civil, eu consegui levar, através dos seus vídeos, muitos jovens a ingressar nas carreiras policiais. Então, eu queria saber com você, como é que está sendo para você esse sentimento de injustiça, Carvalho? Elias, primeiramente, boa noite, obrigado pela oportunidade, obrigado por explicar coisas. Palavras podem ser jogadas no vento, né? Mas a honra da gente não, moral da gente não, e mesmo porque eu construí meu nome em 33 anos de serviço. Eu nunca peguei R$1 de vagabundo nenhum, por isso eu sou coronel da polícia. Eu conquistei o meu lugar, sempre trabalhei na área operacional, nunca me eximi das minhas obrigações, nunca compactuei com a ação errada. Se um policial tiver um desvio de conduta, eu não compactuo, sempre fui firme com isso. Trabalhei em escola de formação e sempre quis formar um policial militar. Sempre falei para eles que eu iria formá-los para nunca serem presos ou mortos, porque eles têm família e têm que voltar. Assim eu fiz durante toda a minha carreira. Toda a unidade que eu trabalhei, comandei, toda a missão que eu tive, eu sempre trouxe o meu subordinado de volta, vivo e solto. Então, e ouvir, quando você é pai de família, quando você é honesto, e posso falar e posso provar isso, é um dia triste para mim também, porque eu construí a minha carreira nesses 30 anos e quando eu escuto uma besteira sendo falada por um indivíduo, ainda falando de qualquer jeito, eu sou coronel mesmo, mas sou homem primeiro, e sempre fui atrás de bandido. Eu não sou bandido. Então eu não corro de informação nenhuma, por isso quando você me procurou, eu falei, participo, não devo nada, tenho as minhas contas abertas, vou mostrar isso aí, inclusive da forma correta, formal e buscando a lei, a justiça. Vou provar isso para que minha honra se mantenha aonde sempre esteve. Então, meu nome e a minha honra eu não abro mão. Eu posso falar para vocês que, como coordenador operacional, os resultados em um ano foram os melhores possíveis, melhores em 24 anos. O resultado da Operação Verão foram os melhores resultados em 24 anos. Por quê? Nós tivemos uma grande preocupação. Eu não tenho preocupação com falastrão, com vagabundo, com ladrão. Eu tenho preocupação com cidadão de bem. E preocupação com o policial militar que executa esse serviço, para que ele seja respeitado, para que ele possa operar com a devida condição, com o devido apoio. Isso eu sempre promovi para o meu policial, porque eu conheço o chão da fábrica. Eu sempre estive no combate ao crime. Então, ninguém me contou ou falou, eu sempre estive lá. E eu não deixo que ocorra nada de errado com o nosso policial. Então, a preocupação da gente, inclusive, quando você falou que os policiais foram orientados, aí na matéria fala, nós nos preocupamos, juntamente com o comando da instituição,
em orientar a tropa, para fazer com que a tropa que está indo para o litoral, que foi para o litoral, fosse orientada sobre as características das cidades, das pessoas que vão até lá, para que a polícia militar executasse o melhor serviço possível. Todos foram, nós demos ordem para que os policiais fossem prelecionados diariamente, para que não houvesse nenhum desvio de conduta e que as pessoas de bem que vão para a Baixada Santista pudessem ter tranquilidade, não só a Baixada Santista, todo o litoral de São Paulo, mas no caso específico aí, que o cidadão de bem fosse passear com a sua família em paz e que o ladrão fosse preso e que tudo ocorresse dentro da melhor forma. Inclusive a preocupação com o efetivo policial, para que nós colocamos até a Polícia Ambiental apoiando nas estradas, BAEP da capital foi para o litoral, nas entradas das cidades, quando para o trânsito, para apoiar a Polícia Rodoviária, o BAEP com suas motos. Então, nós mandamos um grande efetivo, além das tropas especiais, além do trânsito, do choque, do Águia, a operação aumentando a quantidade de bombeiros para atender, evitar afogamentos. Então, a preocupação é muito grande e um planejamento de um ano. Então, ninguém estava brincando. Então, a Cordop, ela aponta efetivos. Ela planeja e, juntamente com o comandante da região, ela faz esse planejamento e verifica que tropa que pode colocar lá para ajudar o comandante da região, que estuda o terreno. Agora, quanto a essa história de participar de licitação, a gente não participa, não tem contato nenhum, inclusive sobre a escolha do lugar onde os policiais ficam lá. Isso é determinado pelo comandante lá da região e verificado junto com as prefeituras, e lá sim é feito, você viu, é formal. Sim. Né? Um convênio com o município, e isso vem sendo feito há anos. Então, eu não sei de onde partiu essa maldade aí. E o pior, quando você dá uma notícia, você tem que verificar essa notícia. Sim, então, sim. Você verificou aqui, está me trazendo aqui, mas você verificou como que acontece isso aí. Agora vem colocar minha foto, a minha imagem, e ainda fazer brincadeirinha comigo. Desculpa, eu sou um policial reconhecido, conhecido pelas minhas ações, e são boas. Sim. Eu não tenho dúvida sobre meu nome em 33 anos. Né? Eu não falo o que eu sou, deixo de fazer, eu não me escondo. Esse indivíduo que está falando de mim, ele se esconde. Fala que participa de uma facção que nem a facção fala que ele é. Eu falo o que eu sou e pode olhar as minhas ocorrências. Sim. O que eu fiz durante 33 anos, não são 2 dias. Então, sim, não vai brincar mesmo porque, como eu falo nos vídeos, alguns vídeos aí, eu não tenho medo do crime e não tenho medo da verdade. Sim. Então, eu não vim aqui para falar agora aqui porque eu vim aqui porque é a minha honra estar aqui e eu tenho que falar. Sim. É verdade. Agora eu não me escondo. E só não vou admitir falácias, brincadeiras. Por quê? Porque a minha conduta sempre foi ilibada. E eu não tenho 300 mil reais, não recebi 300 mil reais de ninguém, e nenhum real de ninguém eu peguei. Então eu tenho que vir falar aqui, porque as unidades que eu trabalhei, se eu fosse um cara que tivesse um desvio de conduta, jamais eu permaneceria tanto tempo lá, e tanto eu não teria tantos amigos e companheiros que trabalharam no meu lado e me respeitam como eu os respeito. Porque eu sempre falo, nessas unidades não existe eu, existe nós. Lá ninguém Sim. faz nada sozinho, ninguém usa capa lá, ninguém é melhor que ninguém. E lá sim é um time, é uma equipe que trabalha. Então, tudo que se eu cheguei a coronel, eu não ganhei, eu conquistei, eu trabalhei, eu suei. E, infelizmente, já chorei junto com a minha tropa,
suei junto com a minha tropa, e graças a Deus, para quem sente inveja disso ou raiva disso, eu sou vitorioso na vida sim, que Deus sempre me protegeu e eu segui pelo caminho da verdade, da lealdade. Eu cheguei aqui, eu não passei por cima de ninguém. Pelo contrário, eu me uni a pessoas boas. Por isso essas pessoas me trouxeram aqui. Então, eu não abro mão disso, eu não corro de vagabundo nenhum, quer seja travestido, se estiver escondido, até no meio de uma farda, se for ladrão, vagabundo, eu não tenho medo. E assim eu fiz onde eu comandei. Eu trabalhei numa unidade na zona norte da capital, afastei policiais, tive a coragem de mudar algumas coisas, e lá, que era um batalhão que não tinha representatividade, no final dos meus 2 anos e meio lá, atingiu os melhores números da zona norte da capital. E aí eu dei dignidade para o bom policial, dei dignidade para as pessoas de bem que lá moram, porque eu não corro de vagabundo. Eu não sou vagabundo e nunca serei ladrão. Então, isso eu não admito. Eu estou vindo aqui para fazer um desabafo e falar que isso não vai ficar assim. Importante. Porque na minha carreira eu nunca deixei nada quieto, não. Eu vou atrás. E o meu relógio não para. Principalmente para vagabundo. E vagabundo não vai denegrir minha imagem. Não vai. E não vai vir com historinha, com gracinha. Porque eu nunca fiquei de gracinha e nunca fiquei de brincadeirinha. Porque eu sempre lidei com vidas. Eu sempre salvei vidas. E para isso até eu usei o último limite, que foi o uso da força. Às vezes até a letal. Não me vanglorio disso, não. Mas usei para defender e para fazer o bem. E vou continuar fazendo. Não vou correr agora por causa de uma denúncia, de uma mentira. Eu não vou abaixar minha cabeça, porque realmente, para alguns, falam que os coronéis fazem isso aqui. Eu sou coronel, eu conquistei esse posto, eu tenho a honra de ser coronel da Polícia Militar. Nós temos grandes policiais militares, grandes coronéis, como nós temos grandes soldados, grandes cabos, sargentos, sim. E a gente não pode colocar que aquele, isso aí, aquele outro, tal. Então aponte o nome, mas não seja mentiroso e não queira acabar com a carreira de ninguém e com o nome de um homem. Isso é o maior crime que se pode cometer. Então, eu sou realmente coronel da polícia, mas eu não abro mão de ser homem. Exato. E de ter dignidade e honra. Então, obrigado por você proporcionar esse momento de eu poder falar, porque eu tenho pessoas que gostam de mim, eu tenho amigos, eu tenho familiares que sempre me respeitaram, sempre tiveram orgulho de mim e vão continuar tendo. Mas eu digo para as pessoas de bem, as pessoas que curtem um vídeo aí da gente, sabem que a gente é bom policial. Sim. Como tem um monte agora, enquanto a gente está falando aqui, tem um monte de herói aí na rua que não importa o posto, graduação, o cara é um herói, ele está defendendo as pessoas aí, colocando a vida dele para defender alguém. Enquanto você está falando, Carvalho, enquanto você está falando, eu estou aqui com o Sargento Natuba. Boa noite, Comandante Carvalho. Policiais de várias gerações que trabalhou com você. Boa noite, Comandante Carvalho. Esse Noia, ex-PCC, não vale a pena o que o gato enterra. Deve ter sido zoado na cadeia e agora fica gritando aí igual uma gazela. Sargento Natuba trabalhou no 12 com você. Sargento Ailton, o Subtenente Ailton. Também trabalhou com você lá na roda, na terceira CIA. É triste ver um nojento que diz que foi criminoso ser ouvido em rede social. Esse denunciante veio de rede social, parece de rede social e se merece a credibilidade, nem merece a credibilidade de ser ouvido. E muitos outros, viu, Carvalho? Então, e aí tem gente que, Elias, que vai querer ganhar... aparecer, e aí usa o nome da gente de qualquer jeito aí, e não sabe quem a gente é. Porque o cara chega às vezes aí, eu não quero ganhar voto. Eu não quero ganhar voto, não quero nada.
Eu só quero trabalhar, como sempre fiz. E eu quero não, eu vou sempre manter o meu nome. Isso ninguém tira. A minha honra e meu nome, ninguém tira. Exato. Então, essas pessoas aí eu não admito, mesmo que não tenha credibilidade, mas vai se ver comigo e na justiça. Porque eu não admito esse tipo de conduta. Eu tenho filhos, tenho esposa, Sim. né? E eu volto a falar, e as pessoas que eu amo, que eu respeito, as pessoas que gostam de mim, que me respeitam, que me mandam sempre mensagens de carinho, sempre me incentivaram, sempre tiveram a acreditar em mim. Continuem acreditando em mim. Espero que um indivíduo desse, que não tem credibilidade, não venha sujar o meu nome. Mas eu vou fazer de tudo para que ele não faça isso mesmo. E as medidas já estão sendo tomadas. E a gente Sim. ainda vai se ver. Isso é importante. Carvalho, você pode dar só uma explicação para o pessoal, o coordenador operacional PM, porque muitas vezes o civil que vai assistir esse vídeo, ele não sabe o que é o coordenador operacional PM e um coordenador operacional de uma unidade. Então, só para a gente desmistificar essas duas patentes, né, vamos dizer assim. O coordenador operacional da Polícia Militar, ele cuida dos 645 municípios. Todo apoio operacional, quando precisa deslocar uma tropa em apoio, então, desde o do choque, o trânsito, os águias, quando são utilizados, um apoio maior com a rodoviária, com a polícia ambiental, o Copom é subordinado, a estrutura com o corpo de bombeiros, toda a parte operacional da PM, ela passa nas mãos do coordenador. Ele vai coordenar o uso dessas tropas nas áreas. Então, todo o apoio, tudo que precisar juntar, quem libera é o coordenador. Existe um planejamento maior. Então, você cuida de todo o Estado e das grandes operações, das ações de pronta resposta, como as operações de escudo à época, e depois viraram Operação Verão. E tudo isso é em cima da hora. O coordenador operacional ele faz isso aí a todo momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Só ligados ao coordenador, o coordenador é ligado direto ao subcomandante PM. E o subcomandante delega essa função ao coordenador. Ele tem 31 coronéis, né, que comandam regiões no interior, na capital, e além dessas tropas especiais aí, o uso do choque, tudo isso aí faz parte da missão do coordenador operacional. Enquanto que o coordenador operacional de um batalhão, ao invés de ser um coronel, ele comanda um pedacinho lá numa cidade, vamos dar um exemplo assim, ele é subordinado a um tenente-coronel que é comandante de batalhão. E aí tem o subcomandante do batalhão, que ele cuida da parte administrativa, enquanto que o coordenador operacional, ele organiza a parte operacional de um batalhão, que é menor. Então, ele responde basicamente às orientações que vêm do escalão superior. Então, as missões são operacionais. Os planejamentos são baseados nisso. O coordenador operacional PM, ele não trabalha com licitações. Ele não faz contato com ninguém para pôr, nós vamos colocar a tropa na casa do João, do José, ou no hotel, na colônia, onde que for. Não existe isso aí. Isso é uma mentira. Né? Então, as tratativas que são feitas, inclusive na Operação Verão, como tem a Operação Inverno em Campos do Jordão, né, onde a tropa também fica, é feita na região. E aí vocês viram que aí não é feito através de boca. Você viu que está escrito. Né? Então, tem tudo dentro da lei. Então, alguém está querendo prejudicar os nomes agora, e um deles é o meu, não sei porquê. Vai ver que eu afetei alguém no crime, alguma coisa aí que não gosta das ações da gente. Mas, se fizeram isso para nos prejudicar, é má notícia. Eu não vou desistir do meu trabalho e não vou
parar de trabalhar por causa de falácia, por causa de mentira. Né? E isso aí, obrigado que você já me ajuda a provar tecnicamente, não é história. Não vim aqui para contar historinha. Sim, Nós sim. viemos aqui para mostrar que está errada essa história que o cara está contando aí. Claro, Né? está disponível no site da própria prefeitura da Praia Grande, inclusive com nomes. Ou seja, o coordenador operacional não tem acesso nenhum, né, a essas tratativas. É outra função, não tem nada a ver, né? E a gente, a única coisa que você faz é planejar os efetivos, que também não mudou nada. Basicamente, você tem o que você recebe, o que varia um pouco? É o que nós temos aí formando policiais que acabaram recém-formados, que são utilizados para a Operação Verão. Então, esse ano teve um pouco mais que o ano passado? Tá, pode ser que no outro ano tenha um pouco menos, que além do efetivo que vem emprestado de outras unidades. Então, tudo isso aí é uma composição de efetivo. Né? Então, varia em cima disso. Mas tudo é tecnicamente, não tem esse negócio de vai efetivo para cá porque o coronel fulano é mais amigo meu do que o ciclano. É técnico. Inclusive, vem viaturas emprestadas de vários batalhões. Isso já acontece há anos. Né? Então, é uma sequência de mentiras e de gente que não sabe nem o que está falando. Né? Então, volto a frisar, é muito importante deixar claro isso e a gente explicar, falar já, para acabar com essa história, porque não tem história nenhuma aqui. Né? Não tem, será? Não tem será nenhum. Tudo isso é documentado. Sim. Né? Não tem como eu sair de São Paulo e ir para Santos ou para Praia Grande e, não, mesmo porque já foi feito, já lá o convênio está feito. E não fui eu que fiz o convênio, nem fui o comandante, Muito antes. Já está acontecendo. Muito Então, antes de você ser coordenador operacional, há muitos anos já existia, né, o convênio. Exatamente. Né? Agora a gente sabe que às vezes quando ataca alguém que se preocupa com a gente, você está trabalhando, pode estar atrapalhando alguém, né? E alguém pode querer te prejudicar. Mas não vai me prejudicar, não. Né? Porque é um absurdo que está sendo falado e tem tudo isso é documentado e nós vamos documentar mais ainda, para que não tenha meia conversa e nem dúvida. Sim. Né? Porque e a primeira coisa que dá para fazer, viu, Elias, que é muito tranquilo, inclusive dá para fazer aposta com o cara que está falando aí, besteira. É colocar a minha conta e a gente aposta. Vamos trocar sem olhar como que está a conta da gente, né? É só ver. Então, assim, pelo amor de Deus, o que está na minha conta é meu. Eu não peguei de ninguém, não fiz palhaçada de ninguém. Eu prefiro ficar devendo, mas eu não vou pegar R$1 de ninguém. E assim, sempre fiz assim, Deus sempre me ajudou e eu sempre tive as coisas básicas para viver dignamente. Isso é importante, né, Carvalho? Carvalho, outra coisa que você sempre se destacou, nos batalhões que você trabalhou, com 43, no COI, você trabalhou também em Guarulhos, você sempre ajudou, fala um pouquinho dos resultados do seu trabalho, o que os policiais ganharam trabalhando com você. Todos, quando chega o bônus, lembram da gente. Inicialmente falou, o coronel é sistemático, cobra mais da gente aqui, postura. Por quê? A minha preocupação primeira é não ter nenhum policial morto. A segunda é nenhum policial preso. E depois, o resultado vem naturalmente. Quando você trabalha assim, quando você trabalha no detalhe, quando você busca a doutrina, por isso que a rota é vitoriosa, porque ela trabalha com doutrina. Quanto mais o policial se apega a detalhes na ocorrência, menor risco. E quanto mais ele entende a sua importância para a sociedade ali, não só prendendo o ladrão, mas prevenindo, evitando que o ladrão roube, com a presença dele, com as ações dele. Cara, isso aí dá um resultado fenomenal. E aí o policial ele vai ver na conta dele. E nós fomos, graças a Deus, vitoriosos, através de um trabalho em conjunto.
que é do soldado mais recruta, ao coronel, que era o mais antigo da área. Que era o quê? E com os apoios oriundos da instituição, que à época o coordenador mandava para nós também, o comandante mandava. Tudo isso aí é importante. É um trabalho em conjunto, é várias mãos. E aí a tropa recebeu o quê? O bônus. 1 ano de bônus eles receberam aí, talvez que não tiveram anteriormente esse número tão positivo. Receberam 1 ano, e pode pesquisar também se foi positivo ou não. E foi positivo. Né? Graças a Deus, positivo. Assim como foi lá no 43, positivo. Que a gente atendia duas características diferentes de batalhão, duas companhias. Uma com invasões, com bailes funk, com tipo de crime na divisa da rodovia Fernão Dias, já com Guarulhos, né? Uma área invadida, uma área com a criminalidade diferente, e uma outra companhia com uma área mais nobre. Também é uma cobrança muito forte, politicamente, muito cobrado. Qualquer ocorrência tinha um barulho político por causa disso. Então, os números positivos. E aí nós conseguimos, primeiro, chegamos lá num batalhão que todo mundo falava que ia acabar. Né? Era um batalhão, mas ele não tem uma linha, não tem uma firmeza. E hoje o batalhão está maravilhoso lá, muito bem comandado, inclusive agora pelo tenente-coronel Fábio, que está lá. Então, o trabalho da gente é com seriedade, ninguém está brincando, e sempre na preocupação. Eu prefiro chamar a atenção de um policial do que ver ele morto ou preso. E assim sempre fiz. Né? E assim vou permanecer. Da mesma forma que eu falo com o policial cobrando esses dados, como coordenador operacional, também sempre cobrei, inclusive os comandantes que daquela região, através de números, tecnicamente, respeitando o comandamento de cada um, mas sempre buscando a melhor solução e de resposta. E a resposta que eu mais briguei até hoje era o quê? A resposta em defesa do policial. O policial não pode ser atacado e a instituição demorar para defendê-lo. Mandar um aparato policial para mostrar para o ladrão que não vale a pena mexer com o policial. E ele a região vai ser tomada por policiais mesmo e vai ser fiscalizada até que a gente consiga identificar o criminoso e mostre para os demais que não vale a pena atacar um policial, quer seja xingando ou atirando nele. Então, sim, isso sempre briguei para fazer isso aí. Não, durante na coordenadoria, o tempo na coordenadoria, não tivemos uma invasão de terra no Estado. Importante, hein? Restabelecido a ordem de imediato, ordem nossa. Esforço imediato, tira lá de dentro, não vai ficar. E não ficou. E é dentro de uma política de governo. Respeitando o que sempre foi falado pelo governador do Estado, o secretário de Segurança, que nós trabalhamos alinhado com eles e com a lei. Né? Direcionados pelo nosso comandante-geral. É sempre assim. Ninguém faz nada sozinho. Então, esse foi um grande legado do ano passado. Os melhores índices em 24 anos, inclusive no Carnaval agora. Né? Outra coisa, baile da 17 em Paraisópolis. Há anos ninguém fazia, não tomava providência. Hoje não existe mais aos finais de semana. Porque nós colocamos uma operação lá de pronta resposta. Só nos 2 primeiros dias nós apreendemos mais de 800 quilos de drogas. Procurados, presos, armas apreendidas. Tentaram reclamar via ouvidoria, tentaram fazer barulho na imprensa, tentaram fazer comissão para ir reclamar para o governador, mas a verdade sempre se chega lá. E a verdade era o seguinte, nós trabalhamos para as pessoas de bem. Lá, mais de 68% das ligações eram oriundas de perturbação do sossego. É o pai de família que não conseguia dormir e queria trabalhar, mas estava acuado lá dentro da favela. Então, nós fizemos isso. Levamos o efetivo do choque para fazer isso aí.
demos apoio lá para o M5. Depois tivemos uma ocorrência também em Paraisópolis, em que tentaram fazer barulho, que um menino tomou, segundo consta, um tiro, passou de raspão, e aí teria uma pedra caída no rosto da criança. Lá. Pô, o que nós fizemos? Ao invés de tirar o policiamento, a mamãe falou que tinha medo de ir andando para a escola. O que nós fizemos? Ao invés de colocar uma viatura às 7 da manhã, nós colocamos 3. Para quê? Para que não houvesse nenhum confronto mesmo e que nós tomássemos o território para que ela pudesse levar seu filho até a escola e voltasse em paz. Então, assim nós ganhamos território. Após a eleição, tivemos 4 invasões de prédios no centro de São Paulo, no dia da eleição. Desforço imediato em todos os prédios restabelecidos, nenhuma invasão. Então, e o melhor, dentro da lei. Então, essas coisas, nós estamos trabalhando muito, muito. E vir uma falácia dessa, uma coisa dessa com o nome da gente, irrita mesmo, entristece mesmo, porque, volta a falar, nós estamos trabalhando, ninguém quer lugar de ninguém, todo mundo trabalha, cada um na sua função, um não quer tomar o lugar do outro, quem está no comando. Então, assim, o que a gente pede? Apoio. E apoio para quem está comandando, ela vem do subordinado, dos pares, sim, dos governantes, das pessoas de bem. Agora, a gente não pode estar se enfraquecendo quando vem gente para enfraquecer quem está trabalhando. Nós precisamos nos fortalecer. E volto a frisar, não existe polícia, senhores. Não existe tropa sem comandante, como não existe comandante sem tropa. Por isso, a polícia é uma só. Enquanto ficar falando que existe polícia de oficial e de praça, isso só prejudica a nossa instituição. Mesmo porque quem trabalhou comigo a vida inteira e numa viatura não foi oficial. Foi praça que trabalhou comigo. Inclusive, no início da minha carreira, foram os caras que me ensinaram e me ensinaram muito. E continuam me ensinando até hoje. Com a experiência, com a amizade, com o companheirismo. Esses caras que são o alicerce. A tropa que vai realmente fazer. Mas ninguém aqui vai se eximir de trabalho. Mesmo porque, volto a frisar, toda vez que fala alguma besteira assim, dói na gente, porque 33 anos, eu não fiquei me eximindo de trabalho nenhum. Outra coisa, estou 33 anos realmente e nunca deixei de atender uma ocorrência, de ir para cima de um ladrão, prender o ladrão. Se ele vier para cima de mim, eu vou reagir, vou usar mais a força. Mas assim, eu nunca me eximi disso, eu nunca tive medo de ladrão. Então, tem que deixar claro isso aí para as pessoas. Não escutem papo furado de arrumar briguinha dentro da instituição. Nós não precisamos de briguinha, nós precisamos de união. E mesmo porque quem quer se unir à polícia, quer as pessoas do bem, se unam. Agora, ficar promovendo briguinha, discórdia, isso aí para mim já não tem o crédito, não tem o meu crédito. Mesmo porque, será que o cara vivenciou também mais coisa que a gente? Durante todo esse tempo. Então, nós precisamos disso aí. Então, você trabalha na mídia, ajude a gente, Lês. Continue ajudando. Continue fazendo isso aí, explicando essas coisas, para que não fique prejudicando ninguém. Hoje, sim, tentaram prejudicar meu nome. Tentaram, não vão conseguir. Mas, pô, não faça com outras pessoas. Isso aí entristece a gente. E pode ter gente aí no meio que pode, a partir disso, não fazer mais nada e desistir. Então, eu não vou desistir, mas eu faço esse apelo para vocês aí, para que não cometam nenhum equívoco com quem está trabalhando, com quem sempre defendeu as pessoas, com quem sempre foi honesto, para que não tenha essa palhaçada. E ainda mais provindo de um bandido, de um cara que se diz bandido, né? Nem sei quem que é. Eu não conheço, porque eu nunca vi em lugar nenhum também. Eu não sei qual é que é. Eu não sei. Ele fala que é bandido, não sei quem que é, um cidadão aí. Então, por favor,
eu peço a gentileza de vocês que ajudem, como ajudaram um momento vitorioso que foi do Coronel Cássio, o comandante-geral, agora do Coronel Coutinho e do Coronel Eric no subcomando, que eles só vão liderar a PM. Mas eles não conseguem mudar tudo. Então, mas com a união de todos, as coisas vão melhorando a cada dia. Então, é isso que nós precisamos trabalhar. É isso que eu fico feliz de ter essa oportunidade de falar aqui, Elis. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. E de se explicar as coisas. Porque sempre pode ter um lá, eu sabia, esse cara era muito não sei o quê. Tá devendo também, tal. E não as coisas não são assim, não. Eu não estou devendo nada para vagabundo nenhum. Então, continuo trabalhando e acreditando na PM e acreditando em fazer o bem para as pessoas de bem. Tá bom? Obrigado. Imagina, é como você falou, não dá para agradar todo mundo, né? E você incomoda, por ser linha dura, linha de frente. Então, alguém deve ter seu ego aí meio abalado, ego ferido, né? É uma hipótese, né? Porque quem te conhece sabe que jamais você faria isso, né? Te conheço há vários anos, tive a oportunidade, você me deu a oportunidade de sair embarcado na sua equipe, acho que todas as filmagens que nós temos no YouTube sua, eu que registrei, então eu posso falar, né? Então eu estive presente, tive em várias situações, né, das mais simples às mais graves com você, e acho que eu posso falar um pouquinho, né? Por isso que eu te procurei, achei absurdo o vídeo, falei, não, deixa eu levar para o Carvalho, porque a história não é assim, não, pô. Não faz sentido, né? E o próprio site, as próprias informações que eu acabei trazendo, mostram que o coordenador operacional não tem acesso nenhum às tratativas, né, de prefeitura, enfim, alojamento, alimentação, ou sequer qualquer recurso financeiro. É operacional, né? Então, fico feliz, eu te agradeço pelos esclarecimentos, né? E isso é importante, para deixar claro que não faz sentido essa história. Não faz. E a gente conseguiu mostrar que não tem a ver com o coordenador operacional PM. Não é atribuição dele qualquer licitação ou tratativas com prefeitura a fim de alojamento, alimentação ou qualquer recurso financeiro. Então, foi muito bom, viu, Carvalho? Isso é muito bom. Você está tendo um monte de apoio aqui, muitos policiais aqui na live, né, elogiando, falando do tempo que você trabalhou na rota, no COI, aqui em Guarulhos, enfim, tem muitos admiradores aí pela pessoa que você é, pelo comandante que você sempre foi. Inclusive, a minha admiração. Obrigado, Elias. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos pela confiança também. E que acredito que tenham muitos policiais agora aí que trabalharam com a gente também, sabem, porque já conviveram e convivem ainda com a gente e sabem que polícia não é para brincar e não tem esse negócio, ou você é polícia ou você é ladrão. E eu sei o lado que eu jogo. Eu sempre fui polícia e vou morrer polícia. Boa. Carvalho, uma última pergunta aqui, o pessoal está insistindo para perguntar. Você trouxe uma mudança grande quando você foi para o COI, né? O COI, ele saiu de um patamar que não era tão conhecido do grande público, nas ocorrências, né? E você saiu da rota, foi direto para lá, a gente acabou se cruzando em algumas ocorrências, eu no Canil, depois na rota, né? No litoral, na Baixada. Fala um pouquinho do trabalho que você fez no COI e o que o COI faz, que ele não é tão divulgado e muita gente tem curiosidade de saber. Você é caveira, né? Tem o curso aí que muitos querem, né? Também, se puder falar um pouquinho do curso, é importante. Então, por favor. Foi, para mim, eu saí da rota quando eu fui promovido a major e fui comandar o Comando de Operações Especiais, que foi uma honra para mim. Eu sou cursado lá e voltar para comandar aquela tropa lá é sensacional. É uma tropa diferenciada também, né? Cada uma que você trabalha, do policial, do 01, é sensacional. O cara com a habilidade de atender ocorrência, de se virar com muito pouco, né? O cara faz do limão, ele faz a limonada mesmo ali. O cara se vira, esse cara é um herói, porque ele faz sozinho, né? É o cara que chega sozinho, em dois, só com uma pistola. Esse cara é sensacional, a coragem dele, né?
esse policial, essa policial que fazem isso. Como tem nas forças táticas, onde a gente trabalhou, no canil, no segundo de choque que eu trabalhei, terceiro de choque, no trânsito, em qualquer unidade na rodoviária. E no COI tem a habilidade, né? Também exercitada aí no curso de operações especiais, que começam 300 inscritos e terminam aí 10, 12, 13 formandos. É um curso muito difícil. Poucos procuram, até pela essa dificuldade, sabem a dificuldade. Então, fui para o COI e a minha visão era que a gente precisava dar mais ação para o COI. Utilizar mais o COI nas favelas. Né? E mostrar essa habilidade, essa capacidade desses policiais, essa técnica desses policiais. E essa foi a nossa grande briga, fazer mais operações. Isso nós tivemos muito mais apreensões, prisões, confrontos, porque nós começamos realmente a tomar as favelas, e muitas vezes na Baixada Santista. Então, isso deu mais visibilidade para o COI. Nós fizemos um trabalho, inclusive, para divulgar na mídia, e depois também trabalhamos em conjunto, tivemos missões na Baixada em conjunto com a Rota. Enquanto eu, comandante do COI, e à época o tenente-coronel Melo Araújo comandando a Rota. Então, nós fizemos operações em conjunto, vitoriosas também. Participamos de missões extremamente perigosas lá na região de Presidente Prudente. Ficamos lá 5 meses com a tropa lá, numa ação que poderia acontecer e exigia uma resposta forte do Estado e técnica, e esses homens permanecendo 5 meses aí, com a vida virada de cabeça para baixo, tendo que ir direto para lá, ficando 7 dias, tendo que abandonar a família aqui. Então, mostra o valor de cada policial, né? O quanto exige do policial e quanto a família sofre também por causa disso. Então, lá no COI, e uma coisa muito legal da tropa lá no COI é que o cara é muito técnico e tudo que você fala para o cara tá bom. Se tiver que ficar 10 dias no mato ali esperando, ele fica, tá sem novidade. Selva, comando. Na chuva, esperando, tem que prender, ele vai prender. Você vai ter que ir lá, tem 50 marginais, você vai ter que ir para cima dos caras. Os caras vão para cima em 5. Né? Então, para mim foi uma honra comandar lá, como foi uma honra ter sido segundo tenente, primeiro tenente, capitão na rota. E ter comandado todas as companhias de rota, comandado os pelotões de rota vespertina e noturna como tenente. Como foi uma honra trabalhar no primeiro M, Capão Redondo, Jardim Ângela, Parque Santo Antônio, na época era tudo primeiro M, na Força Tática. Como foi uma honra ter iniciado a minha carreira no 12º Batalhão. Como foi uma honra trabalhar na Escola de Soldados para formar grandes soldados. Foi uma honra trabalhar no 2º de Choque, aprender sobre estádios, sobre grandes eventos, com grandes profissionais, caras corajosos pra caramba que defendiam lá a ordem, no corpo a corpo mesmo, né? Diretamente o confronto com torcida, com pessoas que não obedeciam. Então, o COI é mais uma unidade que Deus me permitiu eu comandar e ter resultados positivos e melhorar e levar o nome do COI. Isso me traz muito orgulho, e ter sido comandante daquela unidade lá. Então, eu não vou deixar, depois que Deus me proporcionou tanta coisa boa, e me deu a oportunidade de lutar e conseguir resultados expressivos, que ninguém manche meu nome. Mesmo porque, antes de ser coronel da polícia, eu sou júnior, filho de 2 professores
e com eles eu aprendi o que é ter honra, ter dignidade e ser honesto. Porque ser honesto não é nada além, é obrigação, né? Agora, a postura e a honra, ela tem que ser sempre mantida, tá certo? Então, Isso é importante. Ó, Sargento Natuba, tá me doando R$ 27 aqui. Estamos juntos, comando. Trabalhei sob seu comando e sei da sua índole, do seu caráter e sei que é inabalável. Tamo junto. Fala que ele Sargento. dirigia bem pra cacete. Era meio maluco, mas dirigia bem. É meio maluco? É meu Dirigia pra vizinho. É meu vizinho. Tá aqui o Ailton também, né? Que trabalhou com você lá no primeiro, na terceira CIA. Tem muitos. Kleber e vários outros aqui, trazendo aí a solidariedade, falando, pô, não dá para acreditar em vagabundo. São as passagens aqui. Para você ficar tranquilo que é gente querendo aparecer e crescer em cima. É o que todo mundo está falando. A gente está com 500 pessoas ao vivo aqui, te desejando sorte e para que você não se abale. Está aqui, ó, o Ailton, honestidade é uma virtude, né? Não é virtude, é obrigação, e você é honesto. Aí, ó. Então, a gente está com muita gente. Márcio, aí, ó. Todo mundo te elogiando. Tem muita gente, viu, Carvalho? É muito querido aí por muitas pessoas. Eu estive na Ambiental, na ocasião que aconteceu lá aquele QRU lá com o soldado lá, Luca Angerani, e eu tive a oportunidade de acompanhar. Falei muito bem de você, pessoal da Ambiental. E o pessoal falou, olha, depois que você começou a mostrar o nosso trabalho, o Coronel Carvalho, pô, deu uma atenção maior para a tropa da Ambiental. E eles ficaram muito felizes. Então, fico feliz de saber que os vídeos chegam, né, no comando, nos amigos, né? Eu sempre trabalhei em prol da PM, né? De vez em quando a gente tem uma coisinha ou outra, mas é pessoal. Com você, eu sempre aprendi, né? Tem muitas passagens, né? Coisas que eu aprendi, que eu repasso para as guardas, né? Hoje ajudo a dar instrução para as guardas. E muita coisa aprendi com você. Então, quero te agradecer aqui publicamente, Carvalho. Eu não preciso ser um policial para pensar como um policial, eu não preciso ter um curso, porque o meu curso foi os 28 anos de rota, força tática, ambiental, ROMU, então aprendi muito, mas na rota foi essencial. E experiência nunca é demais, né? Quando você divide, o pessoal fica feliz. E quando eu faço uma palestra, eu faço questão de pôr os seus vídeos para que as pessoas vibrem, né? Para que as pessoas falem, pô, esse cara é fodido, cara. E cara, sou um grande admirador aí da sua pessoa e do policial que você é e sempre foi, né? Então, é motivo de orgulho e exemplo para muitos. Não tem um lugar que eu não passe que as pessoas não comentem. Pô, você trabalhou com o Coronel Carvalho? Falei, eu embarquei na equipe dele, né? Né? Então, como civil, eu aprendi muita coisa. E, por incrível que pareça, os vídeos que as pessoas mais assistem da rota é o do Coronel Carvalho, na época capitão, né? Então, é muito bacana. Sensacional. Às vezes a gente é surpreendido, né, no interior, essas coisas, você vai viajar, e às vezes as pessoas reconhecem lá do vídeo lá do Elias, lá, tá? Pô, é verdade. Obrigado. Não, mas é merecedor, né? Por isso que eu fiz questão de fazer uma pesquisa antes, de comunicar sobre o vídeo que eu recebi e vim na sua defesa, porque quem te conhece sabe que não procede, né? E quem conhece agora, quem ficou conhecendo a história, sabe que não tem nenhum acesso de um coordenador operacional PM com tratativas de qualquer coisa nesse sentido que foi denunciado. É o que você disse, né? A pessoa tem que buscar informações antes de jogar no vento, né? Às vezes uma mágoa, algum bandido, alguém que quis atrapalhar, vai saber, né? Então, acaba querendo se promover, fala, pô, se eu bater num coronel, vou ganhar ibope, vou ganhar seguidores. Então, só que o tiro acabou saindo pela culatra, né? Então, isso que a gente fica feliz, né? É isso aí, Carvalho. Acho que o que tinha que esclarecer está claro para todo mundo, né? E fico feliz aí de poder, né, ter sua amizade e ter levado o problema, que poderia ser um problema maior e que a gente viu que não faz sentido nenhum, né? E as pessoas
que estão aí, né, como disse, a corregedoria vai bater o olho e vai falar, peraí, meu, isso aí não tem nada a ver. Né? Tá claro, tá no site, é público, não foi o Elias, não foi o Carvalho, não foi ninguém que digitou, isso aí tá há anos lá, inclusive com datas, né? Então, é isso que a gente tem. Mas Eu é quero. isso, irmão. E quero que apure mesmo, que faça tudo direitinho para mostrar a lisura das coisas, né? E que a gente não tem nada a ver com isso aí. E agradecer outra vez você por ter saído de imediato, verificado aí, antes de falar qualquer coisa, e ter saído de imediato em minha defesa, mas defesa baseada em dados, né? Que Sim, você sabe, e porque já me conheci há muito tempo, mas verificou e viu que a gente não está aqui para inventar história, não está contando história, e sim, mas eu vim já porque aquilo que eu falei, eu não estou devendo nada para ninguém, faço questão de falar já sobre isso aí, para que não tenha meia conversa, né? Mesmo porque papo reto não faz curva, então não tem. Nós precisamos resolver as mesmas coisas e de uma vez por todas, né? Não dá para verdade. ser mais ou menos. É. Bom, é isso, Carvalho. Eu acho que vamos marcar futuramente de fazer um podcast presencial, trazer uns vídeos que o pessoal gosta de assistir, fazer comentários sobre aquelas ocorrências, né? Então, acho que deixa passar essa fase aí, vamos marcar um dia para você ver, né? Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos por me ouvirem aí, para que eu tenha essa oportunidade, mas as pessoas que estão ouvindo e que verifiquem aí se a gente está falando a verdade e quem está falando a verdade. Exatamente. Isso aí, irmão. Então, quero te agradecer o pessoal que está aqui com a gente também. Eu vou acabar encerrando uma primeira parte aqui, vou mostrar só mais um vídeo teu, que é importante, né? O pessoal fica pedindo, não, pô, põe aquele lá, põe do cara abordado, que ele perdeu a liberdade. Falei, então, vou colocar aqui para matar saudades. É isso aí. Carvalho, brigadão, irmão. Obrigado. Né? Um bom descanso para você. Espero ter contribuído aí de alguma forma, né? Para que a justiça seja feita, né? E foi, Amém. com certeza. Tá aí. Amém. Tamo junto. Força e Obrigado, honra. Carvalhão. Um abração. Fica com Deus. Deus. Tchau, tchau. Pois é, pessoal. A gente acabou de ter aqui o Coronel Carvalho, né, um grande amigo, né? Eu tinha que vir falar sobre as ocorrências, sobre os resultados, sobre tudo que eu tinha informações, né? Afinal, foi o capitão que mais tempo eu trabalhei na rota, tive a oportunidade de embarcar em muitas, mas muitas ocorrências, das mais simples às mais graves, como vocês mesmo perceberam, né? Então, o Coronel Carvalho me ensinou muito, muito, contribuiu, porque quando você chega numa rota, quando foi o meu caso, quando efetivamente comecei a sair embarcado na equipe de oficiais, é todo mundo que gosta, né, de mostrar o trabalho. E ali, a cada dia, você tem que conquistar a confiança dos policiais. Imagina, eu saí embarcado nas equipes de sargentos, depois de tenentes e capitães. Na rota operacional são 4 capitães, então cada um comanda uma companhia. Então o capitão Carvalho comandava quando ele chegou à 4ª CIA, depois ele foi para a noturna, e assim tem as 2 vespas, a matutina e a noturna. Então não era todo mundo falando, não, esse cara vai na minha equipe como supervisor, como comandante de companhia, nas ocorrências de gravidade, ou seja, eu acompanhei muito, muito, talvez não, com certeza, o oficial que eu mais tempo tive a oportunidade de acompanhar. E assim, por demonstrar lealdade, confiança, eu acabei conquistando o meu espaço. Então hoje, quando eu recebi esse vídeo, eu falei, peraí, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa não está batendo. Não estou aqui questionando quem passou a informação ou não, só que a informação não procede, na minha opinião, e é de muitos policiais que trabalharam com ele. Então, volto a dizer,
sabe? Tive oportunidade de acompanhar todos os tipos de ocorrência, né? Todos. E assim, sempre foi um grande amigo, sempre me tratou com respeito, né? Coronel Full, foi coordenador operacional, terceiro na hierarquia da PM, e uma pessoa humilde, uma pessoa simples, que se dedica à causa pública. Estou aqui com o Natuba, que está sempre me acompanhando. Natuba, você trabalhou com ele no 12, né? Falou que você é meio maluco na hora de dirigir, né? Mas gostava de você. Bacana, né? Então fiquei feliz. Está aí o Ailton também, a dona Dulce, o Thiago, e assim vai. Elisângela, fala dos policiais, né? Isso, viu? Elisângela. Quando eu tenho conhecimento, eu falo. E eu não estou aqui, gente, para passar a mão na cabeça de ninguém. Vocês me conhecem, eu sou bastante pontual. Aqueles que fazem coisas erradas, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça, não. O meu trabalho, né, ele é pautado na verdade, né? A gente tem essa lealdade, mas vem cá, quem protege bandido é bandido, não sou eu. Então, queria só que ficasse bem claro. Tá aqui o subtenente Ailton também, logo vai estar aqui comigo no podcast. Tá aí, ó, show Elias. Tá aqui, subtenente Ailton, parabéns pelo espaço cedido para tratar de um assunto delicado. Ailton, fica aqui publicamente o meu convite. Eu só estou dependendo de alguns ajustes aqui na produtora. Vou voltar a fazer os podcasts, né? Muita gente pedindo. Eu fiquei um tempo parado, quase 5 meses, em virtude aí da doença do meu pai. Infelizmente, né? Deus levou, né? Então eu, né? Infelizmente, dei uma parada. Mexi um pouco na estrutura do estúdio. E agora, devagarzinho, eu vou voltando. É que depende de uma estrutura para fazer. Quero mandar um beijo grande para a Thaís, né, para as meninas, para a Mari, né, para minha gatinha, que está aí me assistindo também, o Mal, minha família, né? E todos que estão aí, a Deusa também, ó, a Deusa Lima. Elias é parcial. Não sou parcial, viu, Deusa? Eu tenho que... quando tem críticas, quando tem que criticar, eu critico, né? Não posso ser parcial. Agora, quando a gente conhece bem uma pessoa, né, a gente tem que sair buscando informações. O que eu fiz? Para que todos entendam aqui, né, antes de ter qualquer tipo de crítica. Eu avaliei a informação do vídeo, né, que o rapaz aí mostrou. Eu falei, pô, não faz sentido, porque como é que um coordenador operacional da PM pega 300 mil se ele não tem acesso a licitações, a tratativas, a acordos de alimentação, dinheiro? Ele cuida da parte operacional, a função dele é distribuir os efetivos. Olha, eu vou mandar 500 policiais para tal lugar, mais 500, mais 1.000, eu vou mandar o Águia para lá. Então, aí eu fui pesquisar. Tem um site aí, gente, que eu quero deixar para vocês. É um site que mostra como é que funciona isso. O prefeito, ele faz um convênio com a Polícia Militar, onde ele cede um espaço e dá alimentação, e ele dá também a hospedagem para o policial. Então são duas coisas que o policial tem direito nessas tratativas. A primeira é a hospedagem e a segunda, a alimentação. Aí onde envolve a parte do dinheiro, não entra dinheiro para a PM. Então não faz sentido. Aí foi quando eu falei, pô, peraí, deixa eu dar um toque pro Carvalho que alguma coisa está errada. E aí a gente acabou vendo que não procede a denúncia, né? Aí a Thaís, minha linda, tá aí, Thaís, manda um beijo para minha pequenininha, para Vale, para Mari, outro para você, para o Mal, que estão me assistindo. Então, gente, eu tenho uma afilhada que é a coisa mais linda do mundo, né? É um anjinho. Então, e a irmãzinha dela também, né? Então, não podemos esquecer da Mari também. Então, quarta-feira a gente está junto, Mari. Tá aí, Carvalho, força e honra. Então, muitas mensagens, né? Fernando, tem que ter um ao vivo. Você, Rio Noia do Frank. Gente, eu não conheço, né? Eu ouço o que chega para mim. Não estou aqui para criticar, né? Não estou aqui para falar mal, mas, né, eu só me defendo quando alguém faz críticas. Quero mandar um abraço para o Rigo também. Rigo, um grande abraço, o Raca e os policiais municipais, né, a GCM, que está dando o apoio para o Carvalho, porque, gente, eu conheço, eu posso falar, é uma pessoa de bem, viu? Não é
o que estão falando, não. Quem trabalhou com ele, como eu fiquei quase 16 anos, gente, não foi um dia, né? Não foi 2 horas. Então, é muito importante, né, a gente falar um pouco de quem a gente conhece. Assim como eu tenho certeza que o Carvalho não tem o que falar da minha pessoa, de caráter, de índole, eu não tenho o que falar dele. Tive muitas situações, inclusive na rota, né, onde ofereceram dinheiro para os policiais e os policiais mandaram trazer. Quando trouxeram, levaram em cana. Levaram os caras em cana. Sabe, o policial... Tem um documentário que eu produzi em 2013, A Verdadeira História da Rota, que mostra a índole dos policiais. Inclusive o Coronel Carvalho participa, quando ainda era capitão de rota. Então esse documentário mostra que para trabalhar na rota, o policial tem que ser muito, mas muito honestos. Ah, teve denúncias e tal. Gente, em todo lugar, alguém falha. Isso aí é um fato. Alguém falha. Até que demorou muitos anos para acontecer. E quando detectado, foi retirado, né? Porque até então não dá para gerenciar 200 pessoas, 600 policiais, como é o efetivo da rota. Não dá, né? E tem setores que é mais difícil. E é uma outra história, uma outra seara que eu não gostaria de entrar, né? Então tá aí, ó. Tá aí uma outra mensagem aqui, ó. Márcio Israel. Elias, não perde seu tempo com esse bandido. Tô lendo aqui os comentários, tá, gente? Quero me desculpar aqui aqueles que eu não consegui. Kelly Silva. Isso que você falou agora é muito importante. 16 anos não é nem um mês, nem um ano. Gente, foram 16 anos. Imagine, você num local como a Rota, que é o top, onde todo mundo quer trabalhar, pelo menos na minha época, onde todo mundo gostaria de estar. Eu tive o privilégio de sair embarcado na viatura de um capitão, de um comandante de companhia. Tanto quando ele trabalhou na Rota Vespertina, que foi a 4ª CIA, tanto na Noturna, quando ele trabalhou na Noturna, e também na 3ª CIA. Na época em que ele comandou as companhias de rota, ele comandou a 4ª CIA, onde tinha ocorrências todos os dias. Noturna, fiquei 6 anos na Noturna. Ele saiu da Vespertina, eu acompanhei ele na Noturna. E no primeiro dia na Noturna, ainda teve uma ocorrência de resistência que a gente encostou, eu ainda pude registrar o desenrolar dela. Né? O bandido que atirou nos policiais e levou a pior e está num necrotério lá. Tem até filmagem disso. Então, quer dizer, a oportunidade que eu tive de acompanhar me serviu de experiência de vida. E isso que eu aprendi na rota, né, graças a todos os policiais, e aqui a gente tem que abrir, são todos os policiais que eu saí embarcado, eu aprendi muito, muito, e experiência nunca é demais. Mesmo não sendo policial, eu tenho como experiência profissional ensinar os que estão se formando na guarda, policiais que estão chegando na tropa agora. Por que não? Eu só não tenho o canudo de formatura. Registrei tudo que é o dia a dia da formatura de um soldado, da formação de um soldado em Pirituba. 28 anos de rota me dá currículo que quase ninguém tem. Me diga um policial que tem mais tempo que eu, como civil, embarcado em viatura. Salve aí o Heleno, né? Subheleno. Né? Então, quer dizer, tive uma situação bem confortável. COI, não tive tanta oportunidade, mas trabalhei na Força Tática, no 01, trabalhei na Ambiental, aprendi muito na Ambiental do Guarujá. Quero mandar um abraço aí ao Hermes, a todos os integrantes, né, em nome do Hermes aí, a todos os integrantes da Ambiental que sempre me recepcionaram aí com muito respeito, né? Então, para mim é muito importante, a todas as guardas, as nossas polícias municipais. Então, gente, eu sei que muita gente vai ficar puto da vida comigo aí, vai falar, mas você está defendendo. Não, eu defendo aquele que eu conheço. Que eu não conheço, eu não posso pôr a mão no fogo. Ninguém faz isso, gente. Ninguém faz. Então, quanto eu estou vendo aqui, né, a Elisângela, né, os policiais que estupraram a moça, né, e sequestraram. Gente, eu sou assim, se fez, tem que pagar. Então, eu não sou parcial. A gente tem que ser imparcial.
Quem fez merda, desculpa, a gente tem que arcar com aquilo que fez. Não estou aqui defendendo, não estou passando a mão na cabeça de ninguém. Só que aqui eu não posso ser cobrado de uma situação que eu não fiz, eu não vi, eu não estava lá. Ninguém me perguntou, a primeira vez que me perguntam. Tá aqui o Sargento Natuba. Irmão, uma boa noite, obrigado. Cadê seu filme? Sai ou não sai? Natuba, a gente está editando, para quem está me acompanhando aí, o filme Rota Comando, a versão diretor. Aquelas cenas que não entraram, que foram boicotadas ali para o filme, eu estou trazendo, né, uma nova versão. Vou fazer uma exibição em sala de cinema e aí acho que a gente vai acabar abrindo para convidados, vai abrir para alguns ingressos para poder pagar a locação de cinema. Rota Comando, versão diretor. Tá? Mais 2 meses, mais ou menos, a gente acaba. Porque imagina, gente, são 400 horas de filmagem. 400 horas, Natuba. Então, essas 400 horas dá trabalho para editar. Tá? Fico aqui com a Daga, que a gente fica quebrando a cabeça para poder montar. E, assim, é bem delicado. Então, imagine, 400 horas, gente. 400 horas. Pô, se a gente for assistir tudo, não dá, né? Fernando, aqui está abordando outro assunto. Tá aqui. Elisângela, meu amigo, Elis, muito profissional no que faz, né? Sei bem que sempre contratamos na Escola de Soldados, continue abençoando sua vida, beijos, Lili. Opa, muito obrigado, viu, Lili? Não esqueci do Sandro não, viu? Sandro, tem uma camiseta da Rota, tá, que está guardada para você há muito tempo, e um anel da Rota que eu não esqueci. Só não mandei pelo correio porque eu quero entregar pessoalmente para você. Tá? É uma camiseta usada minha, né? Mas tenho certeza que você é de coração e você vai receber muito bem. E um anel também da Rota. Gente, o Sandro é um grande admirador da Polícia Militar, como a Lili também, está sempre nos eventos. Então, há anos eu conheço e é uma pessoa muito querida e está aqui publicamente. Estou deixando registrado que eu não esqueci, viu, Sandro? Está aqui comigo. É só a gente se encontrar para que eu possa te entregar, tá bom? Tá aqui Dom Lopes, a Dona Dulce, tá certo, diretor, a gente só fala daquilo que sabe. É verdade. Tá aqui a Thaís, a Valentina tá vendo você e tá falando que quer você. Olha só que linda. Gente, é a minha filhadinha, a minha filhada linda, 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 linda. Tá aí, minha gatinha. Vale, um beijo pra você. Um beijinho, minha linda. Tá? Logo eu vou te ver, tá bom? Tá aí, tá assistindo. Tá aqui, parabéns pelo trabalho, acompanho há anos, né? Conheço a Rota, graças ao seu canal. Tá vendo, gente? O Letinei tá falando. Eu acho que eu fiz a minha parte, gente. Ao longo desses anos todos, eu pude mostrar o trabalho da Rota. Quando eu cheguei, era um batalhão fechado. Isso aí é inegável, tá? A gente percebe que nas solenidades, na década 2001, 2002, era só convidados, não era aberto ao público como era. Quando eu cheguei com o Rota Comando, quando eu produzi o filme, quando o Telhado assumiu, um pouco antes até o Coronel Alves, aí já começaram a abrir as portas do batalhão para a população. Produziu o videoclipe Mataram Morrer, com Paulo Ricardo, do RPM, né, do Big Brother aí, com o André Kisser, do Sepultura. Isso foi um feito que não vai existir mais na história. Então, eu me orgulho muito de poder abrir as portas, ter ajudado, contribuído com a abertura das portas, daqueles portões para a sociedade, de uma tropa que eu carinhosamente batizei como a temida Rota, está aí no documentário, que me rendeu até um processo na justiça, não, vários, né? E foi o início ali de alguns problemas pessoais com algumas pessoas. Mas não me arrependo de nada, é importante saber que eu fiz, e mais, para quem não sabe, eu nunca recebi um centavo da Polícia Militar para vir todos os dias aqui postar um vídeo mostrando o excelente trabalho que ela faz. Sou um grande admirador da Polícia Militar, né? Tanto do mais recruta dos soldados ao juiz mais competente, a um dos mais admirados, né, o Dr. Holt, né, a quem eu mando um abraço aqui, um grande amigo, sabe, um dos juízes mais conceituados que nós temos na atualidade, um juiz que tem livros, palestras, sempre aceitou os convites para os meus documentários, para instruir os policiais
de algumas ações. Então isso aí é muito importante. Então, quando a gente fala do trabalho que eu fiz, foi lá do recruta, do soldado, o dia que ele foi prestar a prova lá, muitos que estão me assistindo são policiais, vocês sabem que eu, sem nenhuma pretensão, todas as provas para PM, eu fui numa faculdade, num colégio, para desejar boa sorte. Depois, na posse, na formatura, depois embarcado em viaturas. Então sempre fiz a minha parte como cidadão, como admirador da Polícia Militar. E aqueles que são maus policiais, não tem outra coisa, não tenho como defender. E não vou defender, né? Agora, quem é injustiçado usando uma farda, se eu conheço e posso falar por a mão, eu vou defender como fiz hoje, gente, né? O que não dá é para a gente aceitar algumas injustiças, né? Já chega as que eu sofro aí, né? Então, não vou entrar no mérito. Então tá aí, gente. O Beraldo que tá aí também com a gente. Beraldo, um grande abraço. Obrigado por acompanhar. Ele não vai conseguir responder isso hoje. Carvalho na rota dando pressão aí. Gente, eu quero mostrar um vídeo do Carvalho que todo mundo pede, né? Então, peraí que tem aí uma situação que todos vão gostar. Vou mostrar 2 vídeos curtos de 1 minutinho. Tá aí, gente. Que eu registrei. Já teve guardada já? Só na FEBEM? Não deve mais nada, tem certeza? Cadê o documento? Hoje mandou começo, Troca ideia na moral, a rota não tá organizando na moral, ninguém pôs a mão em você. Beleza? Na moral, sem esculacho. Você tá ligado que eu sei. não é nada, assim. Tô ligado que você tá ligado que eu sei. Não tá ligado? Olha pra mim. Você tá ligado? O que você tá escondendo de mim? Hein? Como é seu nome? Meu nome é Thaís. Thaís do quê? Eu não confio em você, Thaís. Nós vamos no DP agora, firmeza? Precisa disso? Ou quer trocar uma ideia na moral comigo? Vamos clarear? Papo reto, sem esculacho. Tá que dando na moral, eu não quero você. Firmeza? Tá pedindo, não tá? Não, tô não. Você saiu quando da cadeia? Senhor, deu mais nada, assim. Você saiu pela porta da frente, tem certeza? Então anda na rua. Então você tava pagando de FEBEM? Então, agora você não tá vendo como a ideia tá errada? Não é papo reto? Não, eu puxei FEBEM já. Tá, eu não quero saber da sua vida com o FEBEM, tô falando agora. Você foi presa por quê? Por que você ficou guardada aí agora, que você saiu há 1 ano? Você tem 27 anos, você não tava na FEBEM, né? Então leva ideia comigo pela ordem aqui, olha na bola do zóio e troca ideia, meu. Achei que tivesse por cima, eu paguei tudo. Não mais nada. Você tem certeza? Eu sou louco. Nós vamos dar um rolê lá no DP. Eu vou pagar esse sábado. Sua firmeza? Quantos carimbos você tem no corpo aí? Ó, só tenho 12 carinhos no corpo. Apresenta pra nós aí. Ó, mexi não, só tô com o braço. Tá vendo, pessoal? Sempre foi assim. Não tem acerto, não tem meia conversa, coisa errada não passa. Então sempre foi mais acelerado na questão de buscar a informação. E tem uma abordagem que eu gosto muito, né? Uma não, tem muitas. Então, eu me lembro que era uma madrugada, rota noturna, ele comandava a companhia e ele não precisava sair patrulhamento, mas ele gostava, né? Então, é uma referência de oficiais. Trabalhei com muitos, mas esse especial, ele é linha de frente. Então, difícil a gente sair para um patrulhamento que não pegasse um criminoso, um bandido. Tá aqui a Anne também, dizendo que ficou feliz aí de ver essa lenda, que o cara é demais. O Carvalho, Anne, uma boa noite para você, obrigado por acompanhar. Tá aqui, ó, uma outra abordagem que eu gosto muito, gente. Eram 3 indivíduos, todos eles em liberdade condicional, não poderiam estar nas ruas depois das 10 horas da noite. Então o homem da capa preta disse, ó, você está cumprindo uma liberdade condicional, você não pode estar em biqueira, não pode usar bebida alcoólica, não pode frequentar lugares duvidosos, não pode sair depois das 22 horas na rua. E olha só o que aconteceu. Tá com medo da rota? Lógico, senhor. Você não vai ver nada, ninguém vai arrebentar Não você devo, não, meu. Pode puxar, Nós senhor. vamos dar um rolê, firmeza? Por que, senhor? Dar um rolê, senhor. Não sei qual é que é a sua, Pode cara. puxar, senhor. E aí?
Tava você e quem na cena? É mais 3. Você e mais 3. Que calibre que vocês estavam? 38. 38 só? Mas todo mundo paga pau, meu? Todo mundo preso. Você vê que eu até parei com essa vida, isso que era pra mim não, senhor. Tô trabalhando Eu tô registrado. vendo, pô, sexta-feira, 23 Acabei de horas. chegar, senhor. Você Trabalho vem das embora. 2 Onde às você mora? 10. Na Vergueiros. Então, o que eu tô fazendo aqui? Você pode Acabei de ficar? chegar. Você não tá respondendo em liberdade? Você não tem que estar recolhido até as 10 horas? Porque você vai perder o benefício. Vai perder a liberdade hoje, bacana. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Por Deus. favor, trabalhando registrado, senhor. É, quando você roubou, você ouviu quando ele falou, pelo amor de Deus, sou pai de família, não me rouba, ladrão. Você falou pra ele? Você falou pra ele? Não, né? Olha pra mim, caralho. Você falou isso pra ele, olhando nos olhos dele? Senhor. Não vou levar seu carro, você é trabalhador. Você falou isso pra ele? Não, então eu também não vou falar isso pra você, nem você vai falar pra mim. Não vou ficar com pena de você. Nem Deus vai ficar com pena de você. Sabe por quê? Porque você não fez isso pro outro cara, não foi? Com firmeza. Tá bom? Você acabou de perder o benefício. Tá bom? E eu tô te comunicando agora isso aí. Você vai ser conduzido ao distrito policial. Tá certo? Para que seja registrado o BO e que você perca o Por favor, benefício. senhor. Firmeza? Rota assim. Por Tá favor, bom? senhor. Tá aí, gente. Tá, essas são as abordagens. Ele sempre foi assim. Então, uma pessoa dura, durão, linha dura, né? Não tem meia conversa, né? O bandido, se ele enrolar, aí o papo é outro. Então, é assim que é o Coronel Carvalho aí, na época, capitão de rota, que inspirou aí muitos policiais e oficiais a seguirem essa mesma linha de abordagem. Então, meus amigos, acho que dentro daquilo que a Solange está me pedindo, aquele vídeo do mendigo, Solange, eu separei, como a live foi assim, em cima da hora, só para a gente poder mostrar um pouquinho e deixar o Coronel Carvalho se defender, eu separei 3 vídeos, né? Mas prometo que eu passo numa outra oportunidade. Até peço desculpas, viu, Solange, que esse do mendigo é bem bacana também. Então tem muitas abordagens que a gente participa e ficou registrado, né? Então tá aí, a ideia é essa, né? Tá o Beraldo também, deveria usar a capa de Superman. Bom, a Anne, eu sei que o cara é muito bom. De todos, assim, o mais emblemático, né? O que mais chama atenção nas abordagens é o Carvalho, sem dúvida nenhuma, né? Eu tive a oportunidade de sair embarcado em equipes de sargentos, de tenentes, até major, até coronel, né? Quantas vezes saí embarcado na equipe do comandante do batalhão, mas alguém tem que mostrar uma linha que sirva de inspiração. E o Carvalho era isso, não era abordando gato morto, mendigo na rua, não, é abordando ladrão, ou seja, o tirocínio policial. Então pode ver, toda semana eu solto um vídeo, tem milhares de vídeos aqui ainda do Carvalho, quando capitão de rota, quando eu fui para o Canil, tive a oportunidade de cruzar com ele no COI, na Baixada, prendendo um criminoso que tinha matado um policial. Então a gente acabou se cruzando em várias ocorrências em unidades diferentes. Na rota, cruzei com ele quando estava comandando o COI. No Canil, a mesma coisa, quando o comandante do COI. Vou trazer esses vídeos para que a gente tenha um pouquinho do dia a dia, do trabalho da rota. O COI eu não tive muitas oportunidades de acompanhar, né? Mas todos os treinamentos da rota lá eu pude registrar. Alguns dias de curso, de um dos cursos mais difíceis que nós temos na Polícia Militar, sem dúvida nenhuma, o COI. O COI, para vocês terem uma ideia, todos conhecem o Telhadinha, né? Capitão, trabalhou como tenente na rota, né? Estive com ele em muitas ocorrências também. Ele perdeu 16 quilos no curso no COI. Então, quem tiver contato com ele pode dizer, pô, Elias disse que você fez um curso no COI e perdeu 16 quilos. Exatamente, 16 quilos. E quando não perde mais, hein, gente? Porque é um curso difícil para ser caveira. Então, COI, né? Comandos de Operações Especiais. Então, é uma unidade que faltou para o meu currículo e eu queria, de verdade, ter acompanhado, ainda mais quando o Carvalho estava lá. Eu estava envolvido em outros documentários, na época que ele estava lá, eu estava no Canil,
e não tinha como voltar atrás. Mas é uma unidade que hoje a gente brinca, né? Eu falo sempre com o pessoal da Ambiental, né? Com a Polícia Ambiental do Guarujá, que a Polícia Ambiental ela tem algo a mais do que o COI. Ela faz a mesma coisa que o COI e ainda faz o trabalho da Ambiental. Porque trabalhar na Baixada, Polícia Ambiental do Guarujá, gente, é embaçado, gente. É embaçado. Ainda mais agora, né? Um dos lugares mais perigosos da Baixada é o Guarujá. Esses dias eu recebi de moradores, de policiais, que os criminosos estão atirando em policiais na viatura. Ou seja, Vila Baiana, né? Ali na Prainha, tem lugar que a polícia não pode mais passar. Olha o absurdo que chegou a nossa situação aqui, principalmente no Guarujá. Não sei o que aconteceu, mas as ações da PM não progrediram naqueles locais onde os índices criminais estão aumentando. Então é bem complicado. Recebo vídeos de moradores, dos criminosos atirando, roubando, né? Enfim, matando. E isso aí, a PM tem que dar uma resposta. Felizmente, né, a gente tem muita coisa a melhorar, né? O Coronel Carvalho não está mais como coordenador operacional e a gente espera que quem entre aí agora tome conta, né? Dê conta do recado, porque não é possível que o Guarujá, a pérola do Atlântico, vai ser a cidade mais perigosa da Baixada, como a gente tem registrado, né? Então tá aí. Peraí que deixei aqui alto aqui o celular, gente, então só para não ficar tocando. Então, de verdade, eu espero que melhore isso. Estou recebendo várias mensagens aqui. Tá aí. Uma outra coisa importante. Quem comanda todo o litoral é o comandante do CPI 6. Então, o que é o CPI 6? Ele comanda toda a Baixada, né? Se eu não me engano, ele vai até perto de Registro, de Bertioga, Registro, o Boracéia até Registro. Então ele comanda todas as praias naquele litoral. Então isso aí, assim, abaixo do Carvalho, ainda tem o comandante do CPI 6. Né? Hoje, se eu não me engano, quem estava comandando lá é o coronel, ele foi capitão de rota também, já me vem o nome dele. Então, para você ver na hierarquia, quantos, né, oficiais a gente tem ali nessa Operação Verão, Operação Escudo, o que a gente está tratando aqui da Operação Verão, para poder chegar no coordenador operacional. Abaixo dele, você vê, tem 31 coronéis que ele comanda. Então, é muita coisa para ir direto lá, né, para ter qualquer tipo de negociata. Elias, o comentário, né, esse comentário vai dar muito o que falar. Gente, é assim, quando a gente sai em defesa de alguém, aí alguém vem para bater, né? E assim, não tenha dúvida que sempre tem represálias, né? Aí é neguinho falando mal de mim, neguinho falando mal. Eu tive aí há pouco tempo uma coisa chata que aconteceu com o comandante da guarda aqui de São Paulo. Fui destratado, né? Uma pessoa que agride mulheres e tal, enfim, tá aí, a corregedoria tá apurando. Já fiz a minha denúncia na corregedoria, tá? Já fiz um boletim de ocorrência e a gente vai tocar para frente, né? Por isso que eu não passo a mão na cabeça de quem tá errado, não. Então, quem acha que o Elias passa a mão aí porque é polícia, de jeito nenhum. O comandante da guarda perdeu o cargo em virtude de uma denúncia, da denúncia das ex-mulheres, e o que fez comigo não pode fazer com o cidadão. Então, tá aí, não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Não tô aqui porque eu vi uma mensagem, Elias fica babando ovo, de jeito nenhum. E muito menos de bandido, viu, gente? Muito menos de bandido. Volto a dizer, tá? Aquele que falar, né, tem que provar, né? Porque tudo que se fala, né, não dá. E assim, que vão achar ruim, com certeza vão. Beraldo, dei muita risada numa abordagem do Coronel Carvalho. Ele viu uma tatuagem dos irmãos Metralhas nas costas, um Zé, e lá fala assim, será que você é esse bichão todo mesmo? Beraldo, essa ocorrência eu me lembro,
tá? Ali foi numa travessa da Avenida Sapopemba, foi uma ocorrência de resistência seguida de morte à rota, e logo que a gente estava saindo dessa ocorrência, de um confronto com a rota, né, ali um criminoso morreu, eu estava embarcado na equipe do Capitão Carvalho à época, e nós passamos por um veículo, se eu não me engano era um Santana vermelho, e tinha 3 indivíduos dentro usando droga, quase na porta de um hospital. A gente estava indo para o hospital. E ali tinha o indivíduo lá com as tatuagens de irmão metralha, né? Gente, é assim, infelizmente, né? É o Nery Taquiani, a Anny lembrou, comandante, quem está comandando o CPI 6, toda a baixada, é o Coronel Nery. Ele foi capitão na rota, foi comandante do COI também, né? Então, tá aí o nome. Obrigado, viu, Anny? Obrigado. Então, voltando aí a essa ocorrência. Então, foi uma abordagem onde, né, o indivíduo lá cresceu em cima dos policiais. Estava usando droga, né? E ainda levou uma com o Carvalho. Porra, é brincadeira, né? Aí ele com essas tatuagens de bandidão, porque os caras com tatuagem assim, na quebrada, né? Quando eles vêm para roubar um pai de família, eles são os bichão. Mas na frente da rota vira tudo gatinho, né? Se não virar os cordeirinhos, né? E aí, até nem foi o Carvalho que falou, viu, Beraldo? Na época, foi o terceiro homem que falou, vamos ver se ele é esse bichão todo. Se é esse bichão todo, então tem umas frases assim que ficam para a história. E vocês não fazem ideia de quanto os policiais que entram se inspiram nessas frases de efeito. Porque são jargões policiais que entram para a história, né? E é assim, não acredito em você. Se você fosse trabalhador, tá, você não estaria na rua usando droga. Frases assim, se você estivesse na igreja, né, rezando, aí você não estaria sendo abordado pela rota. Então são várias situações que a gente vê que entram para a história. E isso eu tive a felicidade de estar junto, de registrar e poder mostrar para vocês. A gente tem aí as fases da rota, né, muitas fases, altos e baixos, né? A rota é uma unidade que ela age de acordo com o sabor dos governantes. Entra comandante geral que não gosta da rota, então a rota fica quietinha lá, vem ordem. Se tiver 3 ocorrências de resistência seguida de morte, é para tirar o policial da rua ou transferir de batalhão. Então, é para vocês verem. Isso comandante geral, né? Eu presenciei muito isso aí em 2010, enfim, né? Comandantes que não gostavam da rota. Aí também depende do governador, depende do secretário, né? Então a gente tem aí algumas situações que hoje é bem favorável. Falando em rota, o coronel que comandava a rota, Coronel Takahashi, ele foi promovido a Coronel Full e hoje está comandando Campinas. Então parabéns, viu, Takahashi, pela promoção. Tenho certeza que você vai fazer um excelente trabalho aí em Campinas, como fez quando era capitão, tenente de rota e até mesmo como comandante de rota, né? Então, para quem não sabe, tá, o comandante que comanda a unidade de rota, ele é tenente-coronel. São 2 gemadas, né, e uma outra estrela. E aí, quando a gente fala 3 gemadas, é coronel full. Então, ele foi promovido na ocasião aí que o Cássio foi exonerado, né, e foi comandar se eu não me engano, CPI 3, né, que é Campinas. Então, desejo toda a sorte do mundo aí, comandante. Né? Uma pessoa que nunca falou mal, não, uma pessoa que também tive a oportunidade de registrar, tem vários vídeos aí do Takahashi aí, quando ainda era capitão, não sei quem está comandando a rota hoje, né? Mas sei que ele vai fazer um bom trabalho, assim a gente espera. Tá aqui, ó, Isaías Joaquim. Quantos policiais na rota, choque, força tática ou outros oferecem serviço de segurança a traficantes do PCC? Quem mora na favela de Paraisópolis sabe muito bem disso. Bom, gente, toda situação que tiver policiais envolvidos, tem o trabalho da corregedoria. É só apurar, tá aí. Volto a dizer, não estou aqui para passar a mão na cabeça de nada errado, não, de ninguém que faz coisa errada. Para isso tem o presídio Romão Gomes, para isso tem a corregedoria, para isso tem as ouvidorias, né? Mas tem que ser denúncias fundadas, né? Isso que muitas pessoas sabem, mas quem tem que saber não são muitas pessoas, né? São os comandantes dessas pessoas, né? Que tenho certeza que não vão passar na mão. Eu me lembro de uma situação
eu estava embarcado na equipe do próprio Carvalho quando era capitão. E numa dessas visitas de rotina como supervisor de choque, eu me lembro de uma situação, assim, policial, se dormir em serviço, gente, é crime militar, cara. O cara é preso, cara. Dormir em serviço não pode, cara. E aí, numa dessas abordagens, né, nessas visitas que o supervisor faz em algumas unidades, tava lá o policial dormindo e tava lá o fuzil do lado, cara. Eu me lembro, né, nessa situação, que ele pegou o fuzil, vamos lá, e cadê o cara? Acordou, quando acordou não viu o fuzil. Então, infelizmente, né, aí a punição vem. Ah, pô, mas colocou o cara lá para trabalhar. Pô, você faz 1 ano de escola, você já sabe o que pode e o que não pode. E você entra como voluntário, ninguém vai buscar em casa. Ah, mas é muito rígido. Se não for, vira bagunça, gente. Vira bagunça. Né? Então, eu estou aqui sempre na defesa daquilo que eu acredito. Eu de verdade, gente, vamos lá. Para quem conhece a minha história, né? Tantas injustiças, perseguições, eu era a pessoa que mais tinha que vir aqui à frente fazer críticas a tudo. Falar mal de todo mundo, criticar todo mundo. Ah, PM é isso, PM é aquilo. Mas eu sou o cara que mais elogia. Eu sou o cara que mais promove a PM. Em todos os sentidos. Desde o 01, patrulhamento de área, né? ROCAM, Força Tática, Ambiental, Rota, Canil, GAT. Então são as unidades onde eu passei. Mesmo, gente, eu volto a dizer, não podia fazer isso, né? Podia criticar. Nunca fui convidado nem para tomar um café. E muitas vezes até proibido de fazer o meu trabalho. Então eu tinha que ser o primeiro a vir. Mas eu sei que isso são particularidades, são coisas pontuais, são pessoas e não são a maioria. Que nem outro dia, eu vi aqui também alguém comentando, né? O Elias faz um trabalho aí, os policiais não gostam dele, os policiais de rota. Gente, eu nunca vi esse comentário. Que o Elias, ele vai lá, os policiais são obrigados a fazer. Nunca teve isso, nunca ninguém foi obrigado. Pelo contrário, quando eu chegava na rota para fazer a minha atividade, a maioria dos policiais me chamavam: Elias, vem na nossa equipe hoje. A gente está com uma denúncia legal. Hoje a gente está numa área boa. Pelo contrário, não sei agora, né? Porque assim, eu lembro também de uma outra coisa, na rota tem isso também. Quando chega uma pessoa nova, um antigo conta uma história. Verdadeira ou não, mas ele conta, né? Então tem os antigão. Então, se ele gosta de você, ele vai lá e faz a mão de quem está chegando para gostar de você também. Agora, você não tem como agradar todo mundo. Aí se aquele que está recebendo um recruta não gosta de você, aí ele vai lá e faz a mão do cara para o cara não gostar de você também. Então é assim que funciona. Mas isso não é só na rota, em todos os lugares, em todos os serviços, todas as profissões, você tem aquele que gosta de você e tem aquele que não. A Solange está falando aqui, olha, é importante, hein? Foi o Cabo Joselito, né? Vamos ver se esse bichão todo... Exatamente, Solange, foi o Cabo Joselito. Joselito é lutador, lutas marciais, né? Bem lembrado, viu, Solange? Tá vendo, gente, como é gostoso? Quando as pessoas acompanham, elas entram na atmosfera, decoram os nomes, decoram as frases, decoram como é que foi feito o trabalho. Isso que é gostoso, né? Porque não é uma ficção, isso é realidade, é o trabalho real das nossas polícias. É assim na Polícia Técnico-Científica, tive a oportunidade, né, Solange, que faz um trabalho excelente aí, de acompanhar. Na época do caso da menina Nardoni, tenho todos os vídeos da reconstituição, participei, né, com a doutora Rosângela, trabalhei no núcleo, acompanhei por mais de um mês o núcleo de entorpecente, como é que é feito o exame de constatação, trabalhei na documentoscopia, na homicídios, eu trabalhei em tudo que eu quis. Então eu me sinto uma pessoa privilegiada, me sinto... assim, eu poderia aposentar dizendo que eu fiz a minha parte. Imagine vocês, uma pessoa que nem eu, formada com nível superior em segurança pública.
e ainda com a experiência que eu tive na Rota, no 01, na Polícia Técnico-Científica, na Polícia Civil, nas ROMUs, nas guardas, poxa, para mim é encerrar com, né, com uma cerejinha lá em cima do bolo, né, com tudo que eu queria. Eu não precisei ser policial para viver e entender o que é um policial. Eu, quando eu estava fazendo a faculdade, eu tive ali alguns problemas com alguns professores, a divergência de opinião, porque o cara que estava me ensinando, o cara que estava dando as aulas, ele não tinha o conhecimento prático. Então a teoria é muito legal. Você pega um livro, vamos lá, ó, vamos ler, ó, a história é assim, 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 né? Então, uma coisa é teoria. Então eu tinha a teoria para a gente discutir e a prática que ele não tinha. Então você imagina o quanto dava vontade de dormir quando era aulas de direitos humanos, quando era aulas de procedimentos. Mas eu falei, o que esse cara sabe de procedimentos operacionais? O que ele leu. E outra coisa importante também, eu fico muito feliz de saber que muitos juízes, muitos desembargadores assistem os meus vídeos para poder entender um pouco de como trabalha uma guarda, de como que é uma operação da PM, para poder julgar a ação daquele policial. Então isso me enche de orgulho, porque não é um trabalho que é uma ficção, não é entretenimento. Pô, isso é real, são situações reais de patrulhamento. Porque os mesmos riscos que aquele policial corre durante o patrulhamento, é os mesmos riscos que eu corria, que eu corro. E eu falo isso por quê? Porque o bandido, ele não é um sniper, que ele vai mirar numa moeda na cabeça de um policial em movimento numa viatura e acertar em 60, 100 por hora ou 20 por hora. É impossível. Quem atira sabe que é impossível. Então, tanto faz aquele disparo que ele atirou contra a viatura, não importa quem vai pegar. Ele podia pegar em mim, que era o quinto homem, podia pegar no terceiro homem, no comandante de equipe, no motorista. Então, os mesmos riscos que os policiais correm no seu dia a dia, eu corria também. Você quer uma experiência maior do que ouvir, né, os estampidos dos disparos de arma, de ouvir os tiros passando do seu lado? Né? Essa experiência, quem dá aula de segurança pública não tem, cara, não tem. Muitos promotores de justiça, com todo respeito, não sentaram, né, o traseiro numa viatura para poder entender que uma decisão tem que ser tomada em milésimos de segundo e não depois, debaixo de um ar-condicionado, no seu gabinete, imaginar que aquilo aconteceu com o policial, que ele poderia ter evitado ou não. Não dá, é tudo muito rápido. Muitas pessoas acham que é igual aqueles faroeste, né? Ação policial. O cara atira daqui, o outro atira dali, se esconde atrás do poste. Acaba em milésimos de segundo. É pá, 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 acabou. Não dá 20 segundos, 10 segundos. Quem já participou de ocorrência sabe. Não tem uma intensa troca de tiro de meia hora, 10 minutos, como fala. É tudo muito rápido. O bandido, ele atira e corre, né? E quem vai atirar, muitas vezes pega até inocente. E é assim que a gente vê esse trabalho. Tá aqui, ó, Juliano, gostei muito dos conteúdos da Escolta Armada, com carro forte. Amo essas duas profissões. Tá vendo, Juliano? Acabou comentando aqui, eu até esqueci de comentar. Também fiz um trabalho, né, com os vigilantes, carro forte, da Escolta Armada, a quem, para mim, também teriam que ter porte de arma para ir embora para casa, principalmente aqueles que trabalham na escolta e no carro forte. Então é outra experiência que eu tenho um pouco a mais que algum policial, que a maioria dos policiais. Volto a dizer, gente, não estou desmerecendo ninguém, mas uma pessoa que trabalhou, porque para mim é trabalho, não é lazer, num carro forte, na escolta armada, na polícia técnico-científica, na polícia militar, das mais altas unidades, das mais tops, as que atende a população no 01, que trabalhou na Polícia Civil, trabalhou nas guardas, né? Então acho que um pouquinho de experiência a gente tem para comentar. É isso que dá credibilidade no meu canal. É o maior canal de vídeos policiais do mundo. E eu trabalhei para que tivesse
tudo isso de vídeos. São mais de 3 mil vídeos reais. Então, quem teve 3 mil participações, quem embarcou 3 mil vezes, fora os milhares de vídeos que não foram editados ainda. Então, eu me considero uma pessoa experiente, dou palestra, então já queria publicamente aqui deixar claro, quem quiser, né, das tropas do Brasil inteiro, palestras sobre o trabalho das polícias de São Paulo, procedimentos, trabalho nas guardas como instrutor, então me coloco à disposição, é só entrar lá no meu Instagram, Diretor Elia Júnior, né, e falar comigo por lá, fica até mais fácil. Então, é uma honra poder dividir essa experiência, porque quem é policial sabe, é um fio muito curto entre a vida e a liberdade. É uma das profissões mais perigosas do mundo. A gente tem aí da polícia penal também, a gente não pode esquecer que é uma das mais perigosas também, e a polícia militar que está aí no dia a dia. E é isso. Tá aqui, ó. O Takahashi é fera, né? Tá aqui o Sidney falando, Fernando também, só enxerga quem tem visão de túnel, né? Só não enxerga quem tem visão de túnel. PM pode nem deve, né, compactuar com bandido de farda. Eu também concordo, não tem que ter bandido de farda. O cara foi corrupto, pegou dinheiro, o cara estuprou, o cara fez coisa errada, tem que ir pra cadeia, porque não pode se travestir de policial. E assim, muitas vezes a gente compra briga, gente, eu em especial, porque eu falo aquilo que eu conheço. Não é de orelhada, não venho aqui para fazer críticas a fulano A, fulano B, sem conhecimento de causa, porque seria uma leviandade muito grande da minha parte. Quando eu falo de alguém, é que eu estou calcado aqui, respaldado de uma situação que eu conheço, que eu posso, né, falar, que eu tenho como provar. Não teria como eu vir aqui denunciar, fazer críticas. Tem muitas pessoas que não gostam do meu trabalho. Mas por que não gostam? Muitas que nunca apareceram nos meus vídeos, muitas que queriam só aparecer e não faziam o que tinham que fazer, pessoas que me criticaram e eu respondi à altura, pessoas que me prejudicaram, pessoas que me processaram. Então, assim, é a vida, né? Quem não quer dor de cabeça, fica em casa, não aparece, não fala nada. Agora, um cara que aparece um pouquinho mais, que promove pessoas, esse cara, o dia que ele aparece um pouquinho mais do que quem ele promoveu, ele vai tomar uma paulada. É a história do prego, né? Aquele prego que deixou a cabeça para fora, ele vai tomar uma martelada, cara, e vai. E é assim que acontece comigo, infelizmente. Muitos que não engolem, falam, pô, o cara quer ser mais do que eu que sou polícia. Então, não quero ser não, gente. Pelo contrário, eu quero fazer o meu trabalho só. Mas tem gente que vê assim. E muitas vezes quem vê está no poder e não deixa. E não é só assim na PM não, gente. É assim também em algumas unidades de guarda. E assim vai. Infelizmente não dá para ser como a gente quer. Por isso que eu criei essa resistência, né? Sou resiliente e a gente vem tomando as pancadas e como diz o meu amigo Valilo, né? Que foi sargento de rota, subtenente, tenente hoje. Gosto de você porque você não larga o osso, você não desiste, cara. Você é guerreiro, cara, você não desiste. E o mundo é redondo. Eu acredito em Deus e acredito que aqueles que fazem mal pra gente, uma hora vai ter que acertar as contas. Não pode ficar impune, né? Então, um dia a gente está embaixo, um dia a gente está no meio, um dia a gente está em cima. E assim, o que eu venho passando, eu tenho certeza que não fiz nada para que isso acontecesse. Tanto com problema de saúde, né, com a minha família, como problemas financeiros, como a minha parte profissional. Então, eu tenho certeza que quem está fazendo todo esse mal para mim, um dia vai pagar. Que não acerte comigo, mas com aquele lá em cima, gente, não passa. Por esse não passa. Esse é o maior juiz, né? É aquele que, na hora que a gente coloca a cabeça no travesseiro, ele vai falar, quem vai te cobrar é sua consciência. Então, não desejo mal para ninguém. Como eu falei, a gente, né, passa, né, batido aí com as coisas, vai levando, um não deixa daqui, outro não deixa dali, e assim vai. Como Natuba está dizendo aqui, Elias, só as árvores que não dão frutas que levam pedradas. Gostei, viu, Natuba? Gostei. Mas assim, não desisto, gente. Amanhã
com certeza estarei fazendo meu trabalho de novo. Se não for aqui em São Paulo, vai ser em Goiás, com a Rotan, com o Caiado, vai ser no Sul, vai ser no Paraná, enfim, no Nordeste. Mas não vou parar, porque isso aí está no sangue. E para mim a experiência é importante. Bom, meus amigos, queria, né? Olha lá, ó, a Anny está dizendo uma coisa. Quem te prejudica fez uma dívida com o universo, né? E não você. É verdade, viu? Obrigado, viu, Anny? Obrigado mesmo. Mas assim, ainda tenho esperanças, Anny. Eu tenho esperanças que aqueles que estão me impedindo, que não estão deixando trabalhar, né? Bata uma luz e fala, meu, vamos rever a situação desse cara. Esse cara ajudou tanto a PM, ajudou a divulgar tanto, divulgou tantas pessoas, fez um trabalho tão bom de divulgação, levou tantos jovens para as fileiras da corporação, para as carreiras policiais. Por que não deixar ele dar continuidade a esse trabalho tão bonito que ele fez? Né? Então a gente espera. A esperança é a última que morre. E é isso aí. Elias, seu trabalho é super legal. Tá o Silas. Teu canal do YouTube é muito excelente. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, viu? Bom, meus amigos, né? Agora são 10 horas da noite. Quero deixar um abraço para todo mundo, agradecer pela paciência, né? Espero ter esclarecido aí uma injustiça que acredito que estava sendo feita com o Coronel Carvalho, né? Por isso intercedi a favor dele, por conhecê-lo, né? Não foi de orelhada, nem por querer aparecer, né? Um amigo de muitos anos, e acho que esse é o meu trabalho, né? As referências a gente tem. Então, meus amigos, me perdoem aqueles que eu não consegui responder, né? E, mais uma vez, muito obrigado. Uma excelente semana que está começando, pós-feriado aí para todo mundo. E amanhã, vídeos novos no canal. E eu estou montando um outro canal, gente, que chama Elias Júnior Sem Cortes. Quem puder, se inscreve lá. Estou começando agora. Tem algumas situações que é diferente, né? Não é mais um canal de vídeos só com vídeos que... É de um making-off, né? Quando eu fiz o documentário do GAT, eu tive que pagar um pedágio lá, né? Estagiei no GAT, né? E ali, dos pedágios, eu tinha que pular de uma ponte lá do lado da ESB. Então tá o vídeo lá, foi muito bacana. Lembrando que sempre foi um acordo entre eu e os policiais, sempre fiz por vontade própria, eu nunca fui obrigado. Seja os AMPs, seja os pulos de ponte e os castigos, sempre foi, como eu disse, eu tinha que sentir na pele o que sente um policial para poder estar aqui falando do dia a dia desses guerreiros. Então, se puderem, entra lá. Elias Júnior Sem Cortes. É um canal que eu acabei de produzir e devagarzinho estou alimentando. Vocês vão ver até bandido falando, eu fui preso na Romu do Guarujá, eu fui preso, eu queria o Elias Júnior me filmando aqui. O bandido acho que era um fã do meu trabalho lá no Guarujá. Tá lá, Elias Júnior Sem Cortes. Então, eu vou colocar aqui, gente, para vocês acompanharem aí, ó. Espera aí que eu acho que é esse aqui, ó, tá aí, ó. Se puderem seguir lá, gente, tá aí, ó. É um novo canal, tô começando agora, é um canal que vai ter só novidades, conteúdo que nunca foi mostrado, que são as particularidades, making off. Entra lá, já dá um like nos vídeos, se inscreve, deixe sugestões, né? Vira e mexe aqui, o pessoal tá dando dicas e é muito importante. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, uma excelente noite, muito obrigado, bom descanso a todos e uma excelente semana. Amanhã estamos juntos. Valeu, pessoal!